João, um jornalista muito sabedor de tudo que acontece nos bastidores e tem uma visão global do que acontece no Estado e no país também. Mas vamos começar com a... Graças a Deus acabou a greve dos funcionários públicos, né? E como é que você viu as etapas de negociação e o resultado final? Como é que você analisa? Olha, Duda, é uma greve que a negociação foi até o menos impactante, o menos decisivo, né? Uma greve que tem uma realidade por trás, que é a falta de dinheiro no cofre da prefeitura. Então, não restou muitas alternativas, nem mesmo aos grevistas, a não ser fazer um movimento até rápido, né? Foram alguns dias, e retornar ao trabalho como decidiram na manhã de hoje. Não há de onde tirar dinheiro, então não adianta a insistência, né? O Rodrigo deu muito lá atrás, né, João? Quando ele entrou, a folha de pagamento era em torno de 7, 8 milhões. Hoje está em 20. Quer dizer, e fez um acordo onde algumas categorias levaram muito e algumas levaram pouco, que exatamente são as que mais estavam pleiteando agora, porque não levaram. Teve categoria que levou mais de 200%, né? Entendeu, né? Então eu acho que... Mas agora ele não tinha alternativa, né, João? Não adiantava insistir, bater, cerrar fileiras, porque realmente a prefeitura não tem condições, na minha ótica, não sei qual a ótica sua. Não tem condições, Duda. E tem um fator a mais na greve de serviço público, que é a população. A população começa, depois de alguns dias, a pressionar, porque, na verdade, ela é a patroa, né? E não é o prefeito o patrão do servidor público, embora o prefeito seja o representante da sociedade. Mas até é discutível em muitos setores a greve em serviço público, né? Muito se discute. No setor privado é diferente. No setor público é discutível, mas eu acho que é um direito também. Acho não, né? Tá lá, consta lá na legislação. Mas tem essa pressão da sociedade, você vê o lixo acumulado aí, é terrível. Lixo, né, principalmente o lixo, e mesmo cumprindo ali os 70%, eu não sei se houve o cumprimento determinado pela Justiça da manutenção do serviço, mas mesmo assim o lixo acumulou. E a saúde, por sorte, não tivemos nada de mais grave, porque nós soubemos que houve uma ou outra adesão à greve, e a ordem era 70% no serviço de urgência e emergência, mas felizmente está tudo em ordem, e agora a situação segue indefinida até maio, né, quando os servidores vão reavaliar a situação da arrecadação para poder voltar. E aí, em maio, depois do dia 10, o prefeito já tem condições de ver a receita que fechou em março e a receita que fechou em abril. São mais 2 meses de dados para ele examinar, né? Vem o IPTU agora aí? Claro, né? Entendeu, né? Porque eu acho que é até justo o movimento, né, Duda? O mínimo que um trabalhador tem que ter inflação, né? A inflação é necessária. Claro, e tinha gente que não teve aumento grande na prefeitura mesmo. Exatamente. E não tem como você não ter, pelo menos a inflação, senão você está perdendo, você não está deixando de ganhar, você está perdendo. Está diminuindo o seu salário. Então é justo desse ponto de vista o movimento. E foram prudentes os servidores, o próprio sindicato, em encerrar agora, dar mais um prazo, que foi um pedido do próprio prefeito, né? Também achei. Agora, parece-me que tem 132 cidades do estado de São Paulo, João, em que os serviços de coleta de lixo estão em greve. Sim, a greve dos garis, é verdade, e com problemas mais sérios, com a justiça já até punindo. A situação financeira de Bauru não é privilégio dessa prefeitura, desse governo, né? Por aí afora, os prefeitos não fazem o que nós fazemos em casa, né, Duda? Nós trabalhamos, procuramos dar o melhor bem-estar para as nossas famílias, mas sempre reservando um pouquinho, o famoso pé de meia para uma emergência ou para o futuro, para a aposentadoria. Claro. Os prefeitos, os políticos em geral, governadores, presidentes, não fazem isso, né? Gastam tudo o que tem e o que não tem, então aí as dívidas, para poder ressaltar os seus trabalhos, suas administrações, e acaba gerando situações como essas, né? Agora, eu me pergunto, o Rodrigo essa vez agiu correto, porque não tinha limite. Será que se ele tivesse limite ele tinha dado? Porque dá aquele conceito em Bauru que o Rodrigo é maleável. Se bater o pé,
ele cede, entendeu? Mas agora ele não tinha como ceder. Ele veio aqui na TV Prevê, e, inclusive ele falou, Duda, eu não tenho condições, eu não tenho de onde tirar o dinheiro. E não só pela falta do dinheiro, Duda, também pelo limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Qualquer aumento maior que esse que foi oferecido, de R$ 85 já de abono, já complicaria ele legalmente, ele responderia judicialmente. Agora, tudo isso fruto da imprudência dos 6 anos anteriores, de não guardar, de não fazer reservas e de não prever algo que era claro. A crise, isso desde o começo do ano passado já era visível. De 6 anos para cá, se você multiplicar os índices de inflação, você não vai chegar a 100% nunca. E hoje a prefeitura está com 300% a mais que estava há 6 anos atrás, 200% a mais. É verdade. Realmente foi cometido um erro no plano no PCCS lá, né? Me parece que houve exageros. Eu não tenho uma análise técnica sobre aquilo, mas houve muita reclamação, inclusive nesse aspecto que você disse. Muita gente não foi contemplada como outros setores, né? E aí gerando algumas distorções na grade salarial da prefeitura. O grande problema é a grade, né? E aí todos os repasses que vêm de governo já caíram esse ano, né, João? E a Dilma já falou que quando eu tiver dinheiro eu pago para os municípios, né? Também ela não vai passar nada também. A prefeitura vai ter 2 anos, isso o próprio prefeito nos disse esses dias, a prefeitura vai ter 2 anos agora só de custeio da máquina, e olha lá, se não houver problema de salário no final desse ano ainda, dependendo do comportamento do Tesouro, da arrecadação e da própria economia em geral. Então, investimento mesmo é só com dinheiro vindo do governo estadual ou federal, o que também não parece muito palpável nesse momento, né? Há uma grande dúvida em relação ao próprio dinheiro do tratamento de esgoto, embora já com contratos assinados, etc. O asfalto, que não é a fundo perdido, também é uma dúvida. Apesar de não ser a fundo perdido, a prefeitura vai ter que pagar, né? Mas agora, daqui esses 2 anos, as pessoas não devem ter ilusões quanto a obras, quanto a realizações, e sim quanto à manutenção do que existe. Quem vai mandar no país daqui para frente, o PT ou o PMDB? O PMDB, a sensação que nos dá é que manda mais do que o próprio PT, né? Pelo PT estar fragilizado, o próprio governo estar fragilizado, né? Naquilo que diz respeito ao partido dominante dessa coligação. Mas tem muita coisa para acontecer, né, Duda? A gente vai ter que aguardar os fatos, e principalmente a postura da presidente, né? Ainda esse final de semana, o ministro... É ruim de diálogo mesmo, né, João? Ela é turrona, segundo pessoas que a gente com quem a gente conversa. Mas eu acho que um afastamento dela seria um desastre maior para o país. Porque, tirando a incompetência, né, a gente sabe que tudo isso que está acontecendo na Petrobras foi montado na época do Lula. Ela herdou isso daí, embora ela estava lá na Petrobras também, né? Exato. Entendeu, né? Mas ela não está ligada, nem, por enquanto, pelo menos, a nenhum escândalo direto em cima dela, né? Então, tirar ela, eu acho que seria um desastre, um desastre maior, né? Mas tem que achar uma solução. Como é que nós vamos fazer? Ela não tem mais credibilidade nenhuma da população, né, João? E ainda vê o ministro Joaquim Levy nesse final de semana e comete um sincericídio, né, como se batiza por aí, ao dizer que ela não toma medidas eficazes e simples. Quer dizer, o ministro da Fazenda, que é o ministro mais forte de um governo, quando diz isso, é revelador. Pode ter sido um deslize, pode ele não ter querido dizer exatamente isso, mas é revelador de como o governo anda frágil. Mas pode revelar também que ele já está arrumando a mala dele também, não pode? Eu já começar a fazer crítica? Ele disse há uns dias, que se o PT, porque ele não é PT, ele não é nem da esquerda, mas ele disse que se os partidos começarem a coçá-lo muito, a querer pressioná-lo, ele não hesita em deixar o governo. Ele já mandou esse recado há alguns dias. Não sei se isso está acontecendo, acho que não, porque o PT está tão enfraquecido que não deve estar querendo complicar mais as coisas ainda para o governo, né? E aí seria um mal terrível para o país, né? Eu acho que sim, porque ela fez essa opção acertada. E ele ainda, a credibilidade está em cima dele agora, né? Do ponto de vista econômico, foi acertada a decisão dela. Claro. É que ela falou totalmente o contrário na campanha para ganhar a eleição, né? E fez, 2 dias depois, começou a fazer exatamente aquilo que desdisse e que atacou, inclusive, no candidato da oposição. Então esse é o grande problema, essa contradição, esse tal do estelionato eleitoral, né, como se batizou. E foi um estelionato mesmo, né, porque ela disse
tudo o contrário e está fazendo tudo que o Aécio falava que ia fazer, né? Pois é, nós precisamos de mais sinceridade na política, né? Claro. É difícil, é até utópico, mas precisa de mais sinceridade, encarar melhor os problemas, como já outros países mais avançados fazem. Os políticos de outros países não têm mais dificuldade, até porque as populações também não têm dificuldade de entender o processo político e as relações de poder, né? Então, o sujeito que fala besteira cai por muito menos do que está acontecendo aqui no Brasil, né? Às vezes um primeiro-ministro, principalmente nos parlamentarismos, ou mesmo um presidente cai pelo que fala, não é nem pelo que faz. Mas isso em democracias mais evoluídas, mais testadas, né, vamos dizer assim. Quem ganha é cobrado, né, João, lá fora, né, no mundo inteiro quase. É cobrado, né? E tem que andar no trilho, né, Duda? Tem que andar sem deslize, porque a fiscalização é muito forte, o olhar crítico é muito forte e a punição vem. João, você vê os números do escândalo da Petrobras, eu nunca imaginei que os números poderiam chegar a isso. A gente está cansado, era uma hora até de se livrar dessas empreiteiras aí, né? Sei lá como também. Porque a gente sabe que verba de campanha, faz 30 anos que as empreiteiras dão dinheiro para verba de campanha, mas aí acabava comprometendo. Mas dava dinheiro para as campanhas. Quer dizer, o PT multiplicou por 1 bilhão a verba de campanha e a corrupção ficou em todos os níveis. Claro, eu tenho certeza que todos os partidos dos últimos 30 anos aí estão envolvidos em verba de campanha. Todos, absolutamente todos. Você não acha também? Todos, a gente sabe disso, a gente vê. Mas era a verba de campanha, né? Quer dizer, nego, né? Agora, que absurdo, só uma pessoa vai devolver 800 milhões. Não tem nem como era usufruir disso, né? Quer dizer, é uma loucura. A gente chegou no fundo do poço mesmo nesse aspecto, né? E segundo dizem, a hora que explodir o escândalo do BNDES é maior que o da Petrobras ainda. Talvez nem cheguemos lá, viu, Duda? Talvez haja até um certo acomodamento aí, vamos punir quem tem que punir agora. Não é direito isso, mas eu não sei se o país, como você disse, o país não aguentaria o impeachment e talvez não aguente uma revisão maior ainda do setor público na relação promíscua com o setor privado. Criar relacionamentos novos. Mas isso, né? A presidente tem que sinalizar, olha, o país tem que, vamos tomar um rumo, vamos tomar atitudes concretas, não só sinalizar, mas agir no sentido de ganhar um pouco de respaldo, né? Mesmo, você vê, a própria oposição agora não ficou pedindo o impeachment dela, né? Não. Foram as pessoas que foram à rua, as pessoas que estão sentindo mais na pele os problemas, mas ela está tendo essa complacência e esse crédito relativo até de gente da oposição. Então, cabe a ela está ainda com a faca e o queijo na mão, ela precisa agir. O que você acha que vai acontecer com a inflação? Eu não sei se vai crescer mais, não é, Duda, do que já cresceu. Eu acho até que a economia, você vê, nós tivemos até um crescimento, embora um dos piores da história, nós tivemos um crescimento ano passado, 0,1, né? Tudo bem, é pouquíssimo em relação a outros países, mas nós não estamos vivendo uma recessão, nós não estamos, a inflação é outra coisa. Eu não acredito que exploda, não. O Brasil, nesses 20 e tantos anos, 30 anos, né, de democracia e 25 de plano real, consolidou instituições, inclusive nos fundamentos econômicos, financeiros. Eu acho que a inflação, para disparar novamente e voltar àquela situação dos anos 80, 70, eu acho muito difícil, quase improvável. Eu, nos meus cálculos, no mínimo dá 15% esse ano. Num ano? No ano. É bastante. A previsão é de eles estão falando não de chegar 9, a 2 né? dígitos, um dígito, 9%. Nós mas eu acho que vai a 15%. Nós demos janeiro, março, deu 1 e pouco, os 3 primeiros meses já deu 1 e pouco. Na média de 1 e pouco por mês, chega a 13%, 15%, é verdade. Segundo dizem, porque foram acertos né? Mas eu acho que... as pessoas sentem muito mais do que esses 9%, 7% que anualmente a gente sente produtos subindo. Tudo bem, a inflação é uma média, mas a gente sente que a carestia é muito mais presente e impacta muito mais no dia a dia da gente do que nos números oficiais, né? Vamos dar uma olhadinha, quando você vem aquele monte de perguntas, não tem jeito de fugir, né? O Lucas Machado é jornalista. Ele pergunta, você conhece o Lucas? Conheço o Lucas. Um grande abraço aos dois, sou fã de ambos. Obrigado, Lucas. Em alguns países, os jornais podem declarar a sua orientação política. Nos Estados Unidos, inclusive, declaram o voto.
No Brasil, isso é feito de forma velada. João, na sua opinião, a democracia já está consolidada ao ponto dos jornais poderem, em breve, declarar suas vocações políticas? Um abraço, Lucas. Eu acho que já, viu, Lucas? Eu defendo, inclusive, isso até na conversa com os colegas, com outras pessoas. Está na hora de parar com o faz de conta, né? Todos temos posições políticas, ideológicas, religiosas, e não é demérito nenhum um veículo de comunicação deixar claro isso. Não confundir, né? Não fazer do seu trabalho de apuração, de checagem, de produção noticiosa um instrumento para você fazer valer as suas ideias. Não isso. Não, eu acho que tem que ser bem separado uma coisa da outra, bem separada. O jornal pode professar a sua fé lá no editorial, dizer que apoia tal candidato. A TV, o rádio, o site, não há problema nenhum nisso. Isso é um amadurecimento de um processo de convivência democrática, e os meios de comunicação são fundamentais, são pilares. Então tem que ser transparentes também, como exigem dos políticos e dos homens públicos a transparência, tem que ser igualmente transparentes ou até mais. Então eu acho que caminha para isso e acho que nós já temos condições, Lucas, certamente. Acho que o que o jornal não pode abrir mão, né, a televisão, é com a notícia. O fato tem que ser noticiado do jeito que ele é, né? Esse é o fundamental. Esse tem as regras técnicas, éticas, claro, e jurídicas, inclusive. Óbvio, né? Isso é fundamental. Agora, como você está na Grécia, por exemplo, nem vou falar da corrupção brasileira. Você está na Grécia e não constatar que a Grécia quebrou, né? Aí o jornal vai ser acusado que é contra o ministro, não adianta. Agora, quem pergunta, Sidney Aguiar. Olha o Sidney aqui. Boa tarde, professor, e ao grande João Jabbour. João, quero saber sua opinião de jornalista sobre esse colapso econômico que o país está passando. E na sua ótica, até dezembro, a indústria volta a acelerar. Sidney, um abraço, professor Sidney. Olha, essa é uma longa história, né? Vem de 1500, de lá para cá, nós vimos desenvolvendo ou criando uma sociedade, relações sociais, relação entre poder público e vida privada complicadas, complexas e de muita dependência. Eu acho que esse pode ser um dos pontos, né, da discussão. É preciso que a gente defina de vez por todas qual é o papel do Estado na vida do brasileiro, da economia principalmente, né? E daí para frente ter regras e legislação muito claras para fazer com que as coisas não saiam somente a indústria, do né? caminho. Que ela fica dependendo disso, né? Exatamente. As relações entre poder público e privado têm que ser muito claras, têm que ser muito definidas. Cada governo que entra é um tipo de intervenção. Aliás, vivemos hoje uma democracia de Estado, né? Uma economia de Estado, aliás, uma economia de Estado, quer dizer, será que isso é bom, será que isso é ruim? Eu não tenho uma leitura assim tão precisa sobre isso, uma posição tão formada, mas que o Estado é altamente intervencionista, mas intervencionista e acaba inclusive atrapalhando muitas vezes, sem falar até na corrupção, né? Que essa é um câncer que deteriora tudo isso. Então, eu tenho esperança na resolução dos problemas pela capacidade e pela força que o país tem, Sidney. País rico nosso, né, João? Muito rico, tem muita variedade de possibilidades de produção. A indústria brasileira sempre foi forte, né? Cresceu nos últimos tempos. Eu não sei se até o final do ano, Sidney, mas que certamente em 2 anos, porque crises econômicas demoram de 2 a 3 anos, são processos. O Brasil já está cansado com crise também, né? Já está acostumado. Sabemos já também sair. Acho que está na hora de criar um círculo virtuoso. Quem sabe até o final do ano a gente tenha melhores notícias, principalmente no setor industrial, né? Eu acho que o duro que não tem só fatores de fazer a política certa. Tem fatores externos hoje, né? O que vai acontecer com o dólar também? Se os Estados Unidos aumentar os juros, aí que o dólar vai explodir, né, João? Exato. E nós temos retração de economia, redução de crescimento na própria China, que é um exemplo disso que você está falando, né? A situação econômica lá fora, hoje o mundo globalizou, o mundo ficou muito interligado, né? E a gente, de fato, tem que
pesar essas variáveis também, né? Mas por isso é que tem que fazer a lição de casa bem feita para resistir à crise. Você viu como os Estados Unidos saíram rapidamente daquela crise da bolha imobiliária e tudo mais, né? Em pouquinho tempo, os Estados Unidos já estavam fortes de novo, porque tinham fundamento, tinham consistência. O Pedro Valentim coloca aqui, professor Duda Jabur, teve vereador que durante entrevista aí no Enfoque Regional citou que a folha de pagamento da prefeitura estava em 49% e poderia chegar até 54%. Portanto, disse que o prefeito poderia ter dado aumento aos servidores e terminado essa greve. Esses números são reais? Olha, as informações que nós temos, né, no jornal é de que nós estamos no limite prudencial, que se não me engano é 51 mais alguma coisa. Agora, se essa informação for realidade, de fato haveria um outro problema do caixa. Pode até a gente não estar gastando tudo que pode gastar com folha de pagamento, mas pode não haver dinheiro, Pedro. E eu acho que a realidade é de que não há dinheiro, né? Embora a prefeitura diga também que já está no limite da lei de responsabilidade fiscal. Vale uma investigação até, se o vereador disse isso. Eu acho que hoje é um dia ótimo para ele denunciar isso lá na tribuna da Câmara Municipal. Claro. Vamos aguardar e vamos, da nossa parte, também verificar. Parece-me que foi o Roque Ferreira, se eu não me engano. Eu até coloquei depois com outros vereadores. Verificar, porque o Roque disse que o prefeito tem limite, sim, para dar. Eu acho, antes de desencadear a greve. E eu falei, tem que ver. O Rodrigo disse que não, tinha vindo um dia antes do Roque aqui. Agora, na minha ótica, não tem limite nenhum, não sei na sua. Não tem mais margem para você dizer. Não tem margem para eu dar. Acho que não, porque justamente pelo PCCS que você citou há pouco e pelos outros reajustes, a prefeitura deve ter chegado ao limite, sim, até por essa política de concessão que o prefeito faz, né, não só com o setor de servidores, com todos os setores. Deve estar no limite, sim, mas vamos checar, não custa, né? Isso é uma informação importante. O Márcio do Jardim América pergunta para você, João. É verdade que o senhor tem sido pressionado e ameaçado a não se manifestar sobre o governo federal e seus desmandos e também sobre o governo municipal com informações retiradas da sua rede social? Não, imagina, não tem nada disso, não. Aliás, até me surpreende essa informação. A minha rede social é uma página no Facebook que eu mal movimento. Aliás, eu não exprimo minhas opiniões ali, eu apenas acompanho toda a movimentação, porque é um dever, até como jornalista, ver o que está se passando na rede social. Ali também há boas informações. Mas há muita fofoca, né? E essa é mais uma, a de que eu tive que tirar alguma coisa, eu tive que suprimir, ou mesmo no jornal, não tem nada disso, não tem essa... A pressão existe, e a pressão permanente que é permeável em qualquer setor, né? O nosso de imprensa não é exceção, nós temos aqui, pressão, Bauru... mas nós resistimos e vamos em frente, porque não há razão em abrirmos mão de publicar as informações. Isso é o que nos mantém vivos e existindo, então não existe nada disso. Marcelo, né? Márcio. E Bauru, nisso aí, não sei se o João quer tocar nisso, Bauru é bem provinciana nisso aí. Se eu trago alguém aqui do PSDB, o pessoal do outro lado já fala que eu sou PSDB. Se eu trago alguém do PT aqui, o que eu recebo de e-mail, você trouxe o Roque 2 vezes, entendeu, né? Porque o dia que eles vieram, deu um montão de perguntas, então... Eu acompanhei, depois ele veio no dia seguinte. Aí no dia seguinte para responder as perguntas. E o próprio Roque queixou no ar, pô, você só dá cacete em mim, ainda falou para mim, né? O Roque, no próprio ar ele falou no dia, ele falou... eu acho que nós temos que parar tudo com o patrulhamento. Olha, é Bauru, viu? Bauru é demais. Tudo o que tem de expressão, tudo o que acontece nas ruas, nos veículos de comunicação é muito bom, seja lá quem está falando. Essa passeata mesmo aí de 1 milhão e pouco, de 12 mil aqui em Bauru, tentaram caracterizar de classe média, de coxinha, de etc, etc. Não importa quem seja, importa que foi para a rua, que foi se manifestar, que foi exercitar a democracia direta e não a indireta, né? Não só a democracia do voto.
Isso é muito bom. Então, não tem mais espaço para limitação, para censura, embora haja aqui ou ali ainda, mas nós temos que defender e garantir sempre a liberdade de expressão. Por mais radical, até agressivamente que seja essa expressão. Só não trazer ladrão e vagabundo, né? Agora, se o cara tem... Esse tem que estar em outro lugar, né? O cara é força viva da sociedade, todo mundo tem que ver. O rock só pode ser criticado ao vivo e aqui, aonde, né? E o rock é um cara tão aberto, né? A minha postura política, eu sou o oposto do rock. Torna evidente isso aqui a vida inteira. Mas eu respeito a integridade do rock. O rock é um cara íntegro. Né? É uma pessoa, um político importante para a cidade hoje. Muito importantíssimo. E falar assim... Se eu falar para o Rock, tem 2 caras que querem vir com você na TV Prevê, nem que não tem cargo, o Rock vem. Ele é um cara que gosta de debate, ele adora debate. Então se candidata aí que eu trago você com o Rock aqui, você que... Né? E tem um outro aí que não fez, isso fala um montão de besteira, eu não vou nem falar o nome do idiota, me associa com os tucano, entendeu, né? Isso não existe. Isso é um burro. Isso não funciona, não serve para nada isso. Não faz avançar a cidade, o país, a discussão. Não faz. Você gostou do nosso vôlei indo para a Superliga? Adorei, estive lá inclusive, parabéns, inclusive a vocês do Prevê, que deram por tantos anos o suporte para que essa equipe não fechasse e agora culminando com esse grupo maravilhoso. O Reinaldinho, o Rodrigo, a paixão dos dois. Viu? Parabéns ao Reinaldo, ao Rodrigo, ao Renato, irmão também. E parabéns às meninas, ao técnico e a vocês, Duda, por manterem por tanto tempo esse apoio. Eu sei que vocês apoiam, o Grupo Prevê apoia também outros esportes. E agora o resultado está aí, colhido, né? Parabéns. Mas é isso, fiquei muito feliz, muito feliz. Amanhã acho que o Reinaldinho e o Rodrigo vêm comigo aqui. Ah, certeza, eles vão ser muito requisitados daqui em diante. O Roberto do Estoril. Além do papel de informar a população, até aonde a imprensa pode ir para colaborar com o fim da corrupção e roubalheira, no qual o país enfrenta? Lançando luz, essa é uma figura de linguagem que a gente para definir o papel da imprensa e eu gosto sempre de recorrer a ela. Lançando luz, luz onde tem escuridão, onde tem porão, principalmente de palácios, de governos, né? E também na iniciativa privada, né? Como a gente vê agora as grandes empreiteiras aí envolvidas até o pescoço com essa lama toda. Então, o papel da imprensa pode e deve sempre, aliás, esse é o papel mais nobre da imprensa, né, Duda? Claro. Mostrar o que está errado, o que está certo. A gente até mostra porque é bacana, é bom, isso ajuda também a criar uma percepção boa das coisas, mas o papel da imprensa é de jogar luz no porão, onde acontecem as falcatruas, as conversas mal cheirosas e mal resolvidas, enfim, é a denúncia permanente, a vigilância permanente. A imprensa, por isso, é imprescindível, é um pilar de um regime democrático, né, Duda? É um dos canais, não é o único, mas é um dos grandes canais que a população tem, não só de denúncia, como de interlocução, de formação de consensos, para que o país avance. São os grandes consensos que fazem o país avançar, uma cidade avançar. Por isso, essa discussão anterior. Quanto mais plural for a discussão, quanto mais opiniões, quanto mais divergentes, vai se criando um pensamento mais formatado para que as decisões sejam tomadas. Os governantes se miram muito no que está sendo discutido, né? E nós temos esse papel de discutir as situações. A Dilma já trocou 3 ministros, né? Agora botou 2 paulistas lá, um professor da USP e o Edinho Araújo, que foi prefeito de Araraquara. Conhecido nosso. Inclusive muito amigo do Samuel Ferro. Uhum. Samuel agora é um homem importante. Esteve em Bauru. O Samuel adora o Edinho, é amigo do Edinho há décadas, né? Não sabia. E acho que pode até beneficiar Bauru. Também, sei lá qual é o poder de ajudar alguém que o governo federal tem hoje, né, João? E o Edinho é ministro de comunicação, é uma secretaria meio, né, que não tem verba disponível para nada. Agora, ele pode ajudar o país como ministro das comunicações, tendo um desempenho equilibrado, entendendo muito bem o que é a liberdade de expressão, tem essa discussão aí sobre direito aliás, a regulação da mídia, tem que ter muito bom senso e equilíbrio e ouvir a sociedade. O Newton Oliveira, boa tarde, professor Dude e Jabur. Já que o PT sempre falou em transparência e combate à corrupção, não está na hora da presidente Dilma implementar no país algo semelhante à Operação Mãos Limpas que ocorreu na Itália?
Por que ela não faz isso? Tem medo de quê? Obrigado, Newton Oliveira. Olha, não é só um papel da presidente Dilma, né? O conjunto das forças da sociedade deveria caminhar para medidas duras contra a corrupção, né? A Dilma, me lembro bem, no primeiro governo dela, Duda, logo no ano inicial, demitiu lá 4, 5 ministros, se não me engano, justamente por envolvimento com falcatrua. Deu uma sensação de que ela seria... O afastamento dela e do Lula ocorreu quando ela começou a demitir ministros. Pois é, deu a sensação de que ela seria implacável nesse aspecto. Não sei que tipo de situação ocorreu de lá para cá, que ela... É claro que a gente sabe, ninguém é ingênuo de imaginar que as decisões do governo só saem da cabeça dela. Ali, ainda mais em se tratando do PT, que é um partido muito presente na vida do governante que elege, né? Então, houve um recuo, houve a exposição pública dessa situação que de fato não começou no governo dele, de outras, no governo da Dilma, começou muito antes, e agora ela tem uma chance, como nós dissemos no início do programa, de tomar atitudes sérias, firmes, de propor situações, mas não só ela, né? Aquela operação Mãos Limpas lá da Itália, né, que foi citada aí, foi uma iniciativa do judiciário. Mas esse juiz do Paraná está fazendo exatamente isso. Exatamente, as coisas estão acontecendo. Delação premiada, entendeu? Por isso que nem só a vida nacional não vive só de más notícias. Claro. Nós temos ótimas notícias. Sim, né? O próprio Joaquim Barbosa, com todos os arroubos verbais dele, com os exageros, mas ele foi um sintoma de que há uma divisão, pelo menos no judiciário, há uma situação nova surgindo, há juízes mais comprometidos, né? Assim no Ministério Público, assim também até na própria classe política. É que os bons da classe política estão absolutamente sufocados, né, e sem espaço. O Reinaldo da Vila São Paulo, do Jardim São Paulo, ele fala: como vocês veem a seguinte situação? Enquanto aqui só se fala em crise e ajustes fiscais, o governo federal faz investimentos. Em Cuba, não é feio, mas já fez antes, né? Foi 300 investimentos no exterior. E financia o metrô da Venezuela. Como que vocês veem a relação do Brasil com países ditatoriais? Olha, se as coisas corressem bem aqui dentro, eu não teria o menor problema, já disse isso num programa aqui, a minha opinião é que a política externa tem até que obedecer uma lógica. A lógica do PT é essa, de uma relação internacional mais próxima de governos mais à esquerda, mais voltados ao socialismo, ainda que alguns, assim, já até anacrônicos e nitidamente com visões ultrapassadas. Isso seria até coerente do governo, claro, o que foi feito. O problema é que aqui dentro a situação se desandou de tal forma, né, que o que é feito lá fora, em termos de benesse ou até de ajuda, acabou ficando muito contraditório, né, em relação à situação nacional e apareceu de forma negativa. Né? Mas esse não é o grande problema nosso, não, esses investimentos no exterior. Ela foi eleita, o eleitor em tese sabia que ela eleita poderia ajudar a ter essa relação internacional mais próxima desses governos considerados mais pobres, mais carentes e mesmo afinados ideologicamente com o PT. O problema foi o que veio depois aqui dentro. O problema é que foi mal administrado. Acharam que tinham mais dinheiro do que tinham, né, João? Deram, e em países que não tem como retornar nada para o Brasil, né? Exatamente. A verdade o Brasil acho que tem que olhar para dentro e não para fora nesse momento. O primeiro grande erro começou com o Lula quando ele entregou a Petrobras na Bolívia para o governo do Evo Morales, né? Em troca de nada, eles invadiram lá. Hoje me parece uma atitude muito errada, muito falta de firmeza e de soberania. Né? A imprensa criticou e nós endossamos aqui na TV Prevê. O Eduardo Pegoraro, que é o presidente da Senag, parabéns à TV Prevê por conseguir levar o João Jabur para a entrevista de hoje. Pessoalmente, considero o João um dos melhores jornalistas de Bauru, que Bauru já teve. Entre os 5 melhores, com certeza, ele se enquadra. Professor Duda, já que vocês estão abordando a política bauruense, faço a lembrança da nossa terça cultural amanhã, oportunidade que o professor Jair Manfrinato abordará o tema aproveitamento energético para os resíduos sólidos urbanos, ou seja, o lixo passa a ser luxo, diferentemente da situação atual de nossa cidade. Abraços a ambos. Um abraço, Pegoraro, um bauruense de valor e também muito envolvido, Duda, com as grandes questões nacionais, locais, nacionais também. E tanto que está assistindo, está participando do debate, né, até anunciando para amanhã uma discussão
que é importantíssima, o lixo. O lixo é hoje um usina grande de problema lixo nos de Bauru, municípios. quanto tempo se fala nisso e não sai, né, João? Pois é, e é uma discussão, ainda mesmo no setor técnico aí, os mais envolvidos com o assunto, há divergências, há discordâncias e dúvidas em relação a como destinar o lixo, Duda. Mesmo a queima do lixo, ela gera gás carbônico, CO2 de uma forma muito contundente. Também não é bem vista por grandes setores aí. E é isso que eles vão discutir lá amanhã, né? Como dar a destinação que não seja também lixões, que é um outro grande problema, né? E é uma coisa até já em desuso. Mas é complicado, é uma discussão muito oportuna que a Senag faz e eu acho que todo bauruense deve ir até lá amanhã, participar, discutir, para depois até ter o direito e o argumento correto para participar de uma intervenção, para criticar, enfim, denunciar, se for o caso. Ô João, como é que você está vendo o problema da dengue? No estado de São Paulo está horrível, no estado todo. E Bauru, como é que você está vendo? Com preocupação, Duda, nós estamos naquele ciclo, a dengue é um pêndulo, né? É um ano muito grave, um outro mais leve, depois volta com tudo a epidemia. E eu acho que aí a gente está falando tanto de Estado e de governo aqui, aí não é tanto o Estado e o governo, aí é cada cidadão, viu, Duda? Aí é cada um escolher em que cidade quer viver, se numa cidade com mínimo de higiene, de asepsia, ou se numa cidade em que eu jogo embaixo do tapete a sujeira, ou no quintal e no terreno do vizinho. Aí a responsabilidade é muito mais nossa do que do poder público. O Samambaia deu um belo exemplo, o Jardim Samambaia. Belíssimo. Eles mandaram pulverizar, primeiro olharam, tinha 10 socos de dengue no Samambaia. Eles acharam o mosquito em 10 casas. Rateou entre todos os moradores de Samambaia e pulverizaram, chamando uma empresa privada. Exato. Não deixar só pela prefeitura, principalmente os condomínios de classe média e média alta, né? Claro. Acho que eu não sei se outros condomínios fizeram. Se fizeram, manda que amanhã eu estou falando aqui. Mas eu dou os parabéns para a síndica do Samambaia. Quer dizer, realmente fez uma pulverização sensacional no Samambaia. Muito bom, Duda, muito bom. E a gente percebe também, você vê que nem tudo, como eu disse, é notícia ruim, né? A gente percebe a evolução de muitos fatos semelhantes a esse, né? Pessoas se organizando em seus bairros. Eu sei de um grupo de moradores ali naquela praça, subindo o Habib's, tem uma praça em forma de círculo, ali na Vila Universitária. Eu sei que os moradores dos prédios em volta se cotizam, me parece que R$50 cada um, para manter a praça limpa, em boas condições e com lazer para a criançada, inclusive. Quer dizer, é o cidadão tomando conta de um espaço que é público, mas é seu também, né? E algo que não é difícil de fazer. Os estados, os municípios, as prefeituras estão quebrados, né? Então não adianta ficar com muita ilusão de que tudo é dever do Estado, tudo é dever do município. O que dá para a gente fazer, principalmente os espaços que a gente usufrui, e inclusive os privados, nós temos que fazer, temos a obrigação de fazer, e tem crescido esse tipo de iniciativa, é muito bacana isso. Ô João, eu sei que o Jornal de Cidade ajuda até financeiramente o Noroeste, mas que coisa, será que não vai deslanchar, João? Acho que vai. 4ª divisão é brincadeira, hein? Eu acho que... Você viu o MAC caiu para a segunda, queimaram o carro o ônibus, claro que ninguém está sugerindo isso aqui. O Noroeste, o próprio MAC estão inseridos numa realidade brasileira que vai ter que mudar, né, Duda? Os clubes grandes estão quebrados, estão devendo milhões para a INSS, para os próprios jogadores, para agente financeiro. Então a mudança vai ter que ser geral. Agora, no que diz respeito a nós, o Noroeste, ele chegou ao fundo do poço. Acho que não tem lugar melhor para olhar agora para frente e para cima do que o fundo, né? Daqui para frente, vamos botar os pés no chão, e se não tiver que nunca mais ser Série A1, que não seja. Embora Bauru, com 400 mil habitantes, tenha condições para isso, né? Mas é preciso agora começar um ciclo de tijolo sobre tijolo, né? E não mais criar situações que eram boas, como foi a época do Damião, mas eram situações transitórias, superficiais, que elas não se sustentariam posteriormente, né? Foram muito bons os 12 anos de Damião Garcia, né? A cidade Noroeste chegou a ser, acho que o 3º do Paulistão num dos anos aí, mas não era nítido, a gente sabia que não ia ter sustentação depois, né? Agora vamos começar do zero. Funcionava em cima do dinheiro do Damião, que não era... Algo artificial, bom, bacana, muito legal. Acho que o Noroeste merece uma estátua no Noroeste, mas passou. E agora, né? Agora é começar do zero, tijolo sobre tijolo. Ontem eu conversei por telefone com o Pedro Tobias, ele está bem, viu? Está bem. Ele está bem. Fez uma visita para nós lá, fez uma cirurgia relativamente complicada, mas agora está bem. Foi sucesso e Bauru precisa dele, é o deputado que nós temos e ele tem uma garra, uma energia
fantástica para trabalhar, para correr atrás das coisas de interesse público. E o Celso Nascimento é uma esperança também. Também é ligado ao governo também, né? Também. Há uma boa expectativa e temos que conversar até mais com o Celso, mostrar mais o trabalho dele, mas está só começando, né? Acabou de tomar posse, né, Duda? Agora no começo do mês. Acabou. João, mais alguma coisa? É só, Duda. Muito obrigado pelo privilégio de poder participar dessa que é uma das principais tribunas de discussão de Bauru e região. E é um privilégio mesmo. Muito obrigado. João, obrigado pela presença, viu? Bom, hoje você viu quanta informação que existe em Bauru e só um jornalista, como poucos em Bauru, tem uma meia dúzia aí que tem condições de dar um retrospecto em tantos problemas assim, como o João tem condições. Tá? É uma pessoa que participa dos bastidores, das discussões de Bauru, tanto no nível político, social, cultural. Está na frente do Jornal de Cidade, que é um jornal de muita respeitabilidade e que faz um trabalho muito importante em Bauru. Eu agradeço a sua audiência. Falamos um pouco das passeatas, mas estão prevendo uma outra passeata para o dia 12 de abril? 12 de abril. Eu vou tentar ver com a tua agenda, negociar lá, se consigo trazer você antes do dia 12 aqui outra vez. Com prazer. Tá? Obrigado pela audiência. Tchau.